Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. E hoje, um vídeo especial. Um vídeo pra gente falar sobre a gente. Vamos responder as perguntas daquela caixinha de perguntas que a gente deixou lá atrás. Algumas. Bora, porque eu tô aqui com as perguntas. Vamos lá. Nossos queridos fãs. Amigos. Dica dos 10 livros favoritos. A gente vai fazer um vídeo sobre esse. Então esse a gente não vai responder aqui porque vai ter um vídeo que a gente vai falar um pouquinho melhor dos livros, porque só citar assim, né? A gente vai falar. Mas assim, se eu fosse fazer uma lista rápida, Harry Potter e Jogos Vorazes, pronto, já passei. Já deu 10. Já deu 11, amiga, porque Jogos Vorazes, Jogos Vorazes são 4 e ainda vai sair um o Haymitch, vai ter o... Ou seja, já são 12. Onde vocês conheceram? Escola. A gente se conheceu na escola. Na verdade, a gente se conheceu, eu acho, em coisas da Gabi, da minha prima. Porque eu não estudava na escola ainda, mas você já era amiga dela. Você era da sala dela. Então, em festinha de aniversário, coisa assim. Eu não lembro disso. Eu lembro. Em festinha de aniversário dela, eu acho que você já tava nesses negócios de domingueira. Certeza. Lembra que a gente ia na domingueira? Nossa, a gente ia na domingueira! Então, eu ia na domingueira, eu não morava aqui ainda. Eu passei um tempo morando em outra cidade. Gente, que saudade. E aí a gente se encontrava nesses carnaval, nessas coisas. E aí, quando eu entrei na escola, você, a Amanda, eu já conhecia. Ai, gente, a gente se divertia, hein? Ah, bons tempos. Aqueles bons tempos. Eu sempre fui meio velha, né, na verdade. Então, eu ia falar isso. Muito. Ia falar, nossa, como a gente era baladeira. Como você? A gente se viu no carnaval, na domingueira? Que isso? Porque quando a gente tem 13 anos é legal, né? Nossa, a gente nunca sai, mas de repente fica legal. De repente a gente fica cansada. Meu, era domingo sim, domingo não. Acabava 10 horas da noite, era incrível. No pub. Mas o pub a gente já era mais velha. A gente já era mais velha. Mas enfim, a gente se conheceu assim, na escola, e muito criança, primas, a gente muito devia ter criança. uns 10 anos. No máximo 10 porque anos. Porque você foi falando da minha tia com 10. É. Aí tava na quarta série. Então, aí eu tava em Rio Claro, foi isso mesmo. A gente eu tava na quarta série. É. Uhum, foi isso. Aí quando eu entrei, eu já tava na 7ª, você na 6ª, só que eu já conhecia todo mundo da escola. A gente fez teatro um pouquinho juntas, né? Eu meio que lembro. A gente fez teatro juntas? É, eu lembro, a gente conversando sobre Linkin Park. Eu não lembro. Eu lembro. Mas também eu fiquei tantos anos naquele grupo de teatro que passou tanta gente. É, porque logo em seguida que a gente fez teatro junto, eu saí da escola e aí eu parei de fazer teatro lá. E a gente acabou se afastando por coisas da vida, assim. Ela foi fazer faculdade pra um lado, a gente foi fazer intercâmbio. E aí agora a gente tá aqui. Qual o signo de vocês? Touro! Me apresentei com comida. Eu sou uma querida arianja, mas não sou uma ariana padrão. Se você diz... Amiga, eu não vou falar nada, não. Deixa quieto. Eu acho que eu tenho lua e ascendente em câncer e eu me considero... Ela é mandona. Eu sou mandona. Você é? Eu também sou um pouco, pode falar. Eu sei que eu Você sou. é mandona. Mas você fica mais brava quando te contraria. Você fica muito brava quando te contraria. Você fecha o tempo, assim. Não é que você não aceita. Você até aceita, mas você fecha o tempo. A nossa última treta, a gente teve uma treta feia, porque ela falou, acho que a gente tinha que fazer desse jeito. Eu falei, não concordo. Ela não esperou eu responder por quê. Não esperou eu responder por quê. Você podia até ter razão, mas esperar você falar por quê, pra depois me falar por que ela não concordava comigo também. Deixa eu apontar. Ela falou, acho que a gente devia fazer. Só que eu também fui bem carinhosa, né? Ela falou, acho que a gente devia fazer de tal jeito. Eu falei, eu não acho. Aí só que eu nem expliquei. Foi isso. That's it. Você já começou, você não vai saber falar de tal coisa, por que você não quer? Você leu esse livro? Eu acho que você não leu esse livro. Parecia uma discussão de duas pessoas de 12 anos, mas tudo bem. Foi Aí no fim deu tudo certo. Eu não tô gravando áudio, vai ser o áudio da câmera. Tudo bem. Escritor mais inspirador pra vocês? Eu gosto muito do Saramago, mas assim, muito mesmo. Eu acho que pra mim ele é um dos grandes gênios da nossa atualidade. Eu de literatura em prosa, né, romance, eu não tenho, assim, um preferido. Eu acho difícil Eu tenho um escolher preferido também. de dramaturgia de teatro, que é o Tennessee Williams. Acho que conta. Eu acho que ele escreve as coisas de uma forma muito humanas.
não existe personagem 100% bom ou 100% ruim nas histórias dele. Todos têm camadas, assim, muito relevantes e acho as histórias muito profundas. Eu gosto... Nossa, eu sou apaixonada pela obra dele. Eu não conheço muito do Tennessee Williams, mas quando a gente tava fazendo Fala Comigo Doce Como a Chuva, que é assim, são 3 páginas, é um texto... É lindo. É tão profundo e é tão depressivo e é com tantas camadas, um texto tão curtinho. Nossa, Não, você vai ver o... Tem uma cena minha no YouTube, inclusive, fazendo essa cena. Bota o link! Assistam, gente. Prestigiem. Pode ser. Prestigiem. Vamos colocar... Esqueci o nome. Como assim? É uma das cenas que eu mais gosto na minha vida. Peraí. Que chama Essa Propriedade Está Condenada. Também é uma cena curta, né? Existem os textos curtos do Tennessee Williams. Inclusive, eu tenho um livro de obras curtas do Tennessee Williams. Eles fizeram um filme sobre a irmã dessa personagem só pela história dessa cena curtinha. Caraca. E é um filme, assim, muito completo, sabe? Muito bem escrito. Então, as coisas dele... você pega os textos dele de 10 páginas no máximo e tem tanta camada, tem tanta coisa ali pra você criar personagens que é muito legal. E é muito gostoso de trabalhar ele, porque, cara, você entra em nuances, assim, você pira pra fazer as cenas dele. Pira. É muito legal. Eu percebi que eu não falei muito do Saramago e do porquê que eu gosto dele, né? Será que eu tinha que falar? Não. Eu gosto muito do Saramago porque, por exemplo, o mais famoso dele, eu acho que é o Ensaio sobre a Cegueira. A questão dele não colocar nomes nos personagens faz com que a gente se veja nos personagens, mas ele também trabalha, por exemplo, tem o Evangelho segundo Jesus Cristo, tem Caim, ele faz... ele trata os personagens, ainda que personagens bíblicos, enfim, ele trata os personagens com uma certa humanidade também, né? E eu acho que isso traz um pouco mais pro terreno palpável, né? Até tanto do livro como o terreno da fé. Eu gosto bastante disso. O meu livro preferido dele, que é Intermitências da Morte, é um livro que eu recomendaria para todas as pessoas lerem na vida, porque é maravilhoso, porque a morte se apaixona por uma musicista. Então essa duologia da morte se apaixonar pela vida, né? Eu vejo música como uma metáfora de vida muito grande. E é um romance muito bonito. Enfim, e eu acho esses temas universais tratados de uma maneira muito prosaica mesmo, né? Muito do cotidiano. Eu gosto bastante. Fiquei com vontade de ler, vendeu bem. Eu tenho esse livro, eu te empresto. Obrigada. Juro que eu leio com carinho, e passivamente. Maior objetivo que nós queremos alcançar com o canal. A gente fez uma lista, né? Eu acho que assim, a gente tá com pequenos objetivos em comum, que é, por exemplo, primeiro a gente quer 500 seguidores no canal. Já alcançamos as metas no YouTube. A gente quer monetizar. A gente quer monetizar o canal. Mas eu acho que o nosso um objetivo, assim, muito de satisfação pessoal... A gente quer ser convidada para pré-estreias. A gente quer ser convidada para de filmes e teatros. Eu acho que esse é um objetivo muito... acho que a gente divide bastante esse objetivo. A gente fala muito sobre ele. A gente tem essa paixão em comum, né? Que é a ficção, posso dizer assim, né? Porque livro, filme, teatro, a gente é muito apaixonado pela ficção. E aí a gente gostaria de ter um acesso Não, a gente gostaria de ter esse... Porque assim, é muito caro, né? É muito difícil, gente, você ir a tudo. Eu assistiria tudo. Fora que a gente quer esse contato com as pessoas, né, do meio. A gente tem muitos atores... Se você for ver as nossas listas de atores preferidos nacionais, provavelmente vocês não vão conhecer nenhum. Talvez um ou outro, tipo Diego Martins, que se destacou agora. Ou as pessoas que realmente gostam muito de teatro. Mas assim, porque os nossos atores preferidos hoje em dia são atores de musical. Por exemplo, eu citaria fácil como autor preferido só o Vasconcelos, quem conhece? Tipo, algumas pessoas ainda vão conhecer por causa do Fantasma da Ópera, mas assim... Eu sou apaixonada do André Torquato. Então, maravilhoso! Então eu acho que é meio isso, sabe? O nosso objetivo é
tá mais em contato com esse mundo, com essas pessoas. Não é pelo prestígio, assim. Não, pra mim, pelo menos, acho que pelo contato, é pela pelo proximidade, é por estar ali, sabe? Ter a chance de conhecer bastidores, porque a gente vê muitos canais que fazem isso e que são convidados, ter a chance de ir lá, de entrevistar, de conversar, de conhecer um bastidor. Eu acho que esse é o nosso... Eu acho que seria um objetivo, o maior objetivo em comum que a gente tem. A gente tem vários outros menores, mas em comum, eu acho que esse é o maior. Que é esse o maior mesmo. Quais foram as referências pelas quais vocês se apaixonaram pelo teatro? Acho que você já respondeu um pouco. Três filhos? É. Não, eu já era apaixonada pelo teatro há muitos anos. Eu nem sei. Eu comecei a fazer teatro muito nova. Eu também não sei o que me fez apaixonar. O que me fez apaixonar pelo teatro não foi uma referência, mas é uma sensação que eu tenho. Que eu tenho com algumas coisas e eu já percebi que as coisas que eu mais gosto de fazer na vida, todas elas eu tenho essa sensação. Que é essa sensação de aterramento, de estar presente 100%. Quando eu canto, eu sinto isso. Quando eu tô fazendo teatro, eu sinto isso. Que é aquela sensação... né, de estar presente, de estar lá no meu corpo e sentindo e convivendo, interagindo com as pessoas e, enfim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu estar presente e não pensando no que eu tenho que fazer, nas coisas que eu tenho que resolver, no que vai ser, no amanhã, no que eu vou comer, acalma muito meu coração. E todas as coisas que eu gosto de fazer trazem essa sensação. Eu tenho isso também. Eu acho que quando eu era criança, essa questão do bullying, né, galera? O bullying é um pouco pesado. Eu tinha muita vergonha de ser muito pequenininha, porque as pessoas me zoavam muito na escola. Às vezes eu chegava da escola chorando e tudo mais, como muitas crianças passaram. E eu acho que o teatro me trouxe pra um lugar de confiança, sabe? De você pode ser o que você quiser. De tipo, tá tudo bem. Olha, você, por ser pequenininha, se encaixa nisso aqui muito bem. Só você de todo mundo vai se encaixar nisso aqui muito bem. Justamente porque você é pequenininha. Então eu aprendi a ter um apreço pelo que mais me judiava no começo da adolescência, porque isso tinha... eu comecei a assistir aulas de teatro, a Gabi fazia teatro, eu tinha uns 9 anos, só que eu entrei mesmo pro teatro quando eu voltei pra Atibaia aos 13. Mas eu me apaixonei porque quando eu ia assistir a aula dela, eu tinha essa sensação, sabe? Tanto de estar muito presente, porque, né, muito ansiosa, TDAH, imagina quando eu era criança, como devia ser pior. Fora que quando eu comecei a fazer teatro, eu tive muita dificuldade de aprender a ler e escrever. E quando eu comecei a fazer teatro, o Wellington tinha muita paciência com a minha leitura. Muita. Tanto que eu criei realmente uma paixão, porque pra mim foi realmente muito difícil aprender a ler. E eu tinha muita vergonha de ler em voz alta. O Wellington falava assim pra mim, ele cruzava o braço, eu consigo ver a cara dele. Ele falou, não, a gente tá tranquilo, pode ler, no seu tempo. E tinha toda essa paciência, então eu acho que eu me sentia muito acolhida, eu me sentia muito respeitada, eu me sentia muito... Tipo, eu posso ser o que eu quiser aqui, eu me sentia muito livre. Gente, o teatro, ele traz esse lugar... Não dá, eu não consigo falar de teatro sem me emocionar, porque ele tem essa coisa do pertencimento, de você estar num espaço seguro, de você poder ser quem você é... eu sou completamente apaixonada por teatro. Eu acho que isso é o mais legal. É ser um ambiente que você pode ser o que você é e você pode ser o que você não é, experimentar de muitas formas. Sim, e eu já resolvi tanta coisa no teatro. É muito doido, né? Mas assim, várias coisas da minha vida pessoal que de repente eu tinha uma resposta fazendo teatro. Ou indo ao teatro também. Já resolvi várias coisas da minha vida pessoal. Então assim, eu sou completamente apaixonada. Não sei nem o que dizer que seria de mim sem o teatro, porque eu acho que eu não seria quem eu sou. Eu também não seria quem eu sou. Enfim, falar por que a gente ama o teatro, a gente ia ficar aqui. A gente teria que fazer um vídeo só sobre isso. Uma hora. Próxima pergunta. A partir de qual momento vocês se viram apaixonadas por livros? Desde esse momento que eu quando eu vi... Sabe qual foi o livro que eu me apaixonei pela leitura? A Câmara Secreta, Harry Potter e a Câmara Secreta. Porque quando eu vi que eu conseguia ler aquilo, foi muito legal pra mim. E eu não consegui ler a Câmara Secreta inteira. Eu não consegui ler O Prisioneiro de Azkaban inteiro. Aí quando eu fui ler, depois que saiu o filme, quando eu fui ler O Cálice de Fogo, eu li inteiro. Aí eu já tinha lido outros livros inteiros mais fáceis. Aí eu li inteiro, daí eu voltei, li tudo de novo. Eu sempre fui muito leitora, desde criança.
A minha mãe, ela sempre leu muito, então ela me incentivava muito também a ler. A minha mãe me incentivava, mas pra mim era uma tortura. Porque pra mim era difícil. E como eu tinha muita treta em casa e na escola, porque pra mim era muito difícil, eu fui o tipo de aluna que me davam... Já era pra eu estar sabendo ler e escrever, me davam lição de desenho e não eram meus pais, que eu tinha dificuldade. Então eu fugia, sabe? Eu fugia muito. Então era um lugar de ficar apavorado, assim, falar de leitura. E foi muito aos pouquinhos, teve que ser muito aos pouquinhos. E com o teatro. Não, felizmente eu tive bastante facilidade. Eu tinha só muita dificuldade em exatas mesmo. Mas pra... Eu tinha dificuldade de contar a escola. Não, com tudo que é de línguas, eu sempre tive bastante facilidade. Então eu aprendi a ler mais rápido, assim. Mas eu gostava muito de joguinhos, enfim. E aí eu lia muito, mesmo já de criança. Agora, você falou de dificuldade pra ler Harry Potter. Harry Potter é um livro difícil. Eu tive bastante dificuldade pra ler o primeiro. Eu demorei, inclusive, pra ler bastante A Pedra Filosofal. Porque ele é um livro bem, né, completamente... Eu tinha 11 anos, gente. Eu fui ler A Câmara Secreta, eu tinha o quê? Uns 12. Não, 11, foi quando saiu o primeiro. Aí fui ler o outro. Aí, tipo, quando eu já tinha ali uns 14, que eu lia O Cálice de Fogo, foi inteiro. E aí eu já tava fazendo teatro mais contínuo. Eu já tinha esse diálogo de ter mais paciência pra ler. E aí eu li muito rápido. Li em coisa de... Foi, acho que, o primeiro livro muito grande que eu li muito rápido. Não, eu sempre tô lendo um livro. Eu não consigo pensar um tempo na minha vida que eu não tivesse com um livro de cabeceira, assim, sabe? Até a minha vizinha, ela falava: Vigia, eu fico muito preocupada com você, porque eu vejo você andando na Juca e eu tava sempre lendo, caminhando e lendo. Às vezes eu faço aula de spinning lendo e enfim. Pipoca com manteiga ou sem? Com, claro, sempre. Só que tem que ter um papel toalha, um guardanapo do lado, tem nada, porque... camiseta. Ai, não, credo, não. Eu odeio ficar com o dedo de pipoca, então eu tenho que limpar. Não, aqui ó, camiseta. Não, papelzinho pra limpar a mão depois ou lavar. Se eu estiver no cinema, eu levo um guardanapozinho, que senão... Mas pipoca com manteiga. Com manteiga, E sim. fondor. Quê? Fondor. Que isso? Fondor é aquele temperinho de tampa amarela. Nossa. Amiga, por isso que eu não sei o que é. Ah, tá, você não... Eu sou alérgica a isso. É muito gostoso, velho. Se eu comer, eu vou pro hospital. Gente, esse foi o nosso vídeo de perguntas. Espero que vocês tenham gostado.